500 anos da Reforma Protestante. Hoje, 31 de outubro de 2017, celebramos os 500 anos da Reforma Protestante. Exatamente há 500 anos, o monge agostiniano Martinho Lutero pregava na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses que contestava os exageros praticados pela igreja na Idade Média. O próprio Martinho Lutero chamou este período de cativeiro babilônico da igreja, pois este foi um período de trevas espirituais para todos os cristãos do Império Romano. Apesar da igreja ter sido cruelmente perseguida no início de sua história, ela cresceu. Mesmo sob pena de morte, a igreja crescia. Mais tarde, o Império passou a tolerar os cristãos e tempos depois, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Se tornar a religião oficial do Império mais poderoso da época foi o palco de diversos erros e desvios doutrinários. Os cristãos que sempre foram perseguidos agora se tornaram perseguidores e condenavam à morte os que não se convertiam ao cristianismo. Aliada do Estado, a igreja enviou pessoas comuns para a guerra. E nas cruzadas, muitos homens, mulheres e crianças morreram em nome da igreja. Pestes e doenças assolavam o povo de um lado. Crise econômica e violência na cidade atacavam de outro. E a igreja, que tem o papel de consolar e ensinar o Evangelho de Cristo, afastou as pessoas da palavra de Deus, pois as Bíblias eram proibidas, e mesmo as que haviam estavam escritas em latim, enquanto o povo não falava latim. A mensagem de arrependimento pregada por Jesus Cristo e seus apóstolos se tornou a cobrança de penitência, exigindo, ao invés de arrependimento, punição ao corpo em nome do pecado cometido. A oração não era mais direcionada a Deus, mas sim às imagens e objetos sagrados, relíquias religiosas vendidas para a purificação e perdão dos pecados. Falando em vender, era possível comprar com dinheiro o perdão dos pecados. Pecados já cometidos, pecados que ainda haveriam de se cometer, e também pelos pecados de quem já morreu. Com isto, a igreja se tornava cada vez mais rica e o povo miserável. Não estávamos abandonados neste mundo. Nosso Deus levantou homens para lutar. Antes de Lutero, homens como Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, lutaram contra os abusos da igreja romana. Eles pregaram contra a riqueza da igreja, defenderam que cada cristão deveria ter uma Bíblia e que a Bíblia deveria ser ensinada a todos. Também reivindicaram que não existe mediador entre Deus e os homens. Logo, cada crente tem acesso direto a Deus, sem precisar de relíquia sagrada, santos ou mesmo do Papa. O ponto alto da Reforma Protestante está em Romanos capítulo 1, verso 17. O justo vive pela fé. A partir da leitura deste versículo, Martinho Lutero compreendeu que a vida do crente é somente pela fé. Não existe penitência ou compra de perdão dos pecados, pois tudo é pela fé.
Enquanto a igreja pregava que a tradição da igreja e as determinações do Papa eram fonte de doutrina, nosso grande reformador disse que a vida do cristão deve ser orientada apenas pela Bíblia. Portanto, sola Escritura, ou somente as Escrituras, sendo este o primeiro dos 5 pilares da reforma. Somente na Bíblia está a revelação de Deus para o homem, sendo ela única e suficiente para encontrar o caminho da salvação. O próximo pilar é solos Christus, pois a salvação não vem por outro senão por Jesus Cristo. A obra redentora de Cristo na cruz é o único caminho para a salvação. Sola gratia é o terceiro pilar da reforma. Nossos pecados não foram perdoados pelos nossos méritos ou qualquer ação humana, mas unicamente pela graça de Deus. Portanto, nada de intercessão dos santos, penitência ou perdão da igreja. A graça de Deus em Cristo é a única causa eficaz da salvação. Sim, somos salvos pela graça de Deus. Sola fide é o próximo pilar da reforma. Somente pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Chegamos ao 5º pilar. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. A salvação é de Deus e realizada por Deus. Ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Não glorificamos imagens, nem homem algum, nem mesmo a igreja. Somente Deus é digno da nossa adoração. A reforma protestante é para nós muito mais que um movimento religioso, mas o retorno às Escrituras Sagradas. Muito mais que um marco histórico, foi o resgate do cristianismo do primeiro século que pregava a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Nos trouxe de volta o privilégio de possuir uma Bíblia, ler e interpretar livremente. A reforma protestante libertou o cristão das trevas da Idade Média e nos trouxe para a luz das Escrituras Sagradas. O cristão não vive de penitência ou indulgência. A Bíblia ensina que o justo vive pela fé.